coragem da vovó. Ele tentou roubar minhas economias, mas ela se tornou uma heroína. Clara sempre achou que a vida na pequena cidade de Ribas do Sul era monótona. Mas tudo mudou na tarde em que seu telefone tocou. Era uma ligação de um número desconhecido. Curiosa, atendeu. Do outro lado, uma voz grave e sedutora se apresentou como Miguel, um amigo de longa data de seu avô falecido. A primeira impressão foi intrigante. Ele falava com uma confiança que podia seduzir até o mais cético dos ouvintes. Estou aqui para ajudar você e sua família, Clara. Seu avô sempre confiou em mim. Eu tenho algo valioso para vocês, disse ele. Clara sentiu um frio na barriga. Algo na maneira como Miguel falava soava verdadeiro, mas também havia um toque de mistério. O homem prometeu resolver todos os problemas financeiros de sua avó Alice, prometendo uma pequena fortuna que, segundo ele, estava guardada apenas para os merecedores. A palavra fortuna ecoou na mente de Clara como um sininho. Que incrível seria! Ela se sentiu atraída, quase hipnotizada. Mas quando compartilhou a novidade com Alice, a avó imediatamente franziu a testa. Clara, não confie nesse homem. Ele é um golpista, disse com firmeza. O olhar de Alice era intenso, como se tentasse atravessar a jovem com sua preocupação. Clara hesitou, o nó na garganta crescendo a cada instante. Como poderia sua avó, tão esperta e sábia, estar tão cética? A tensão aumentou. Clara, dividida entre os encantos de Miguel e a sabedoria de Alice, foi levada a reviver histórias familiares que nunca havia escutado. Alice, antes cheia de vida e risadas, passou a falar sobre o passado obscuro de sua família. Sobre os segredos, as traições e as promessas não cumpridas que se entrelaçavam como raízes de uma árvore. Esse homem pode ser mais perigoso do que você imagina, meu bem, disse Alice, enquanto suas mãos tremiam ligeiramente. Clara entendia que a força de sua avó vinha de experiências dolorosas, mas não queria acreditar que Miguel pudesse ser tão ameaçador. As promessas de Miguel eram como um doce, mas a desconfiança de Alice era um sabor amargo que Clara não conseguia engolir. No fundo, ela sabia que o que estava em jogo não era apenas o dinheiro, mas a segurança de sua família. A condição financeira delas sempre foi instável, e Clara sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. À medida que os dias passavam, os encontros com Miguel se tornaram mais frequentes. Ele se apresentou como alguém que poderia transformar suas vidas. E a tensão entre avó e neta aumentava. Clara queria acreditar. A tensão crescente entre elas era palpável, enquanto Clara sonhava com uma liberdade. Clara ficou chocada ao descobrir que Miguel tinha laços inesperados com o passado de sua família. As peças começaram a se encaixar de forma assustadora. O que será que este homem realmente queria? O que estava em jogo além do dinheiro? As perguntas ficaram pairando no ar, enquanto Clara e Alice se preparavam para enfrentar o que quer que estivesse à espreita no horizonte. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vê. Enquanto Clara e Alice se encaravam na penumbra da sala, a tensão parecia palpável. O som da chuva batendo nas janelas era interrompido apenas pelas respirações entrecortadas. Clara ainda estava tentando processar as revelações que ouvira. Foi quando ouviram um barulho vindo da porta da frente. Um arranhar sutil, quase imperceptível, mas que fez o coração de Clara disparar. Alice, sempre vigilante, levantou-se rapidamente, seus instintos de proteção à flor da pele. "Ficou aqui!" sussurrou Alice, com os olhos ajustados à sombra da porta, enquanto se aproximava silenciosamente. Clara sentiu um frio correr pela espinha, um impulso de seguir a avó, mas ela se conteve, a expectativa paralisando seus músculos. Com a mão levemente trêmula, Alice girou a maçaneta e abriu a porta. O que elas viram fez seu sangue congelar. Miguel estava ali, mas não sozinho. Um grupo de homens os acompanhava, todos parecendo ameaçadores e decididos. O que começou como uma simples conversa começou a desmoronar. "Você não deveria ter contado a ela, Alice", disse Miguel, seu tom arrogante reverberando na escuridão da noite. "Agora estamos todos em um grande problema." "Quem são eles?" murmurou Clara, sem conseguir conter o medo que crescia em seu peito. Alice, normalmente calma, estava pálida, seu olhar fixo em Miguel. A avó, suas palavras cortantes, respondeu: "Eles são os verdadeiros beneficiários do que você acha que é uma fortuna, Clara." Miguel riu, um riso frio e vazio. "Ela nunca te contou, não é? Você sempre foi a protegida, mas não do que realmente importa." O mundo de Clara começou a girar. "Do que você está falando?" perguntou, a voz falhando. As palavras de Miguel atingiram seu coração como lâminas afiadas. Seus avós, Clara, eles tinham um grande segredo. Alice sabia, mas decidiu proteger você da verdade até agora. A avó, por um breve instante, pareceu hesitar. A tensão no ar carregava um peso insuportável. Clara instintivamente deu um passo para trás, piscando, confusa. Que segredo! Sua voz estava quase suplicante. Foi quando um dos homens, atrás de Miguel, deu um passo à frente. "Estamos aqui porque você tem algo que é nosso. O que seu avô prometeu e nunca cumpriu. É mais do que dinheiro, menina. É poder." Alice, agora encurralada, parecia pequena e vulnerável. Não, isso não pode ser verdade!" Clara gritou, a mente girando. Ela se sentiu puxada para um abismo de questões sem resposta. O que mais sua avó escondera? E Miguel, o que ele ganhara com tudo isso? Com um movimento rápido, Miguel se virou para Clara e falou: "Você está prestes a descobrir que as verdadeiras alianças e os segredos não são o que parecem. Seu passado não é o que você pensava. Se não ficar ao nosso lado, você e sua avó poderão perder tudo." Foi nesse momento que Clara viu a verdadeira face de Miguel. Não apenas um golpista,
mas alguém que de alguma forma estava conectado a uma linha de herança que ela nunca conheceu. Alice, em sua tentativa de protegê-la, havia lhe escondido uma verdade devastadora. "Larguem nossas vidas!" gritou Clara, a raiva e o pavor misturando-se em sua voz. As palavras ecoaram na sala, enquanto a ameaça à frente se tornava mais real a cada segundo. E assim, com o coração na mão, Clara teve que decidir: seguir o caminho traçado pela avó ou enfrentar a verdade sombria que agora se desenrolava diante dela. O que Miguel realmente queria? E qual era a ligação inesperada entre ele e sua família? A porta se fechou com estrondo atrás deles. O futuro de Clara e Alice, agora incerto e empoleirado à beira do abismo. Clara sentiu o coração disparar. O grito dela ecoou na sala, mas Miguel apenas sorriu, uma expressão vazia de quem já sabe o que vem a seguir. Alice se mantinha firme, mas havia algo em seu olhar que deixou Clara inquieta. Algo que a avó não estava dizendo. Então, como um estalo de dedos, o silêncio foi quebrado. Um dos homens atrás de Miguel puxou algo do bolso. Era uma foto antiga, amarelada, que ele jogou no chão diante de Clara. Ela se abaixou para pegar, o coração na boca. Na imagem, uma reunião familiar com pessoas que ela reconhecia. Mas ao lado dela, uma mulher que parecia estranhamente familiar, com traços semelhantes aos seus. Mais uma expressão que Clara jamais tinha visto. "Essa é a sua mãe, não é?" Miguel disse, seu tom de voz envenenado com ironia. "Nunca soube?" O mundo de Clara desabou. Sua mente girou rapidamente. A história de sua mãe sempre foi um mistério. Alice nunca falava, sempre desviando a atenção. Mas ali estava a prova em suas mãos. "Não, isso não pode ser verdade", murmurou a voz vacilante, quase inaudível. O que mais sua avó escondera? Miguel continuou, implacável. Ela estava envolvida na mesma trama. Poder, riqueza, segredos. E você, Clara, faz parte disso. É seu legado. É por isso que estamos aqui. Os olhos de Alice brilharam de preocupação, mas havia também uma força ali. "Você não pode acreditar nele, Clara. Ele está manipulando você." Sua voz tremia, mas a determinação não a abandonara. Mas a confusão tomou conta da jovem. "Por que você nunca me contou, vovó?" O que mais está escondendo? A dor e a raiva se misturavam. As palavras de Miguel cortavam como facas. Logo, na imagem, uma chama se acendeu. Clara viu um rosto em segundo plano, meio escondido. "O que era aquilo? Quem é essa pessoa?" apontou. O homem com a foto sorriu de novo. "Ah, você deve querer saber. É a irmã da sua mãe. E também, digamos, a verdadeira herdeira do que seu avô prometeu. Se bem que nem você, nem Alice sabiam que ela existia." O ar pesou. A revelação reverberou como um trovão. Clara olhou para Alice, buscando respostas. "Mãe, uma irmã! O que mais você esconde de mim?" Palpitava seu coração, agora uma tempestade de dúvidas. Clara se sentia traída, como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. "Ela desapareceu. Eu não podia deixar você correr risco." Não enquanto Miguel e seus capangas estavam à espreita. Alice disparou, sua voz decidida. Mas Clara podia ver as falhas na defesa da avó.
Havia medos que passavam por gerações. Quem você realmente sabe sobre esses homens e seu passado? Miguel interrompeu, rindo euforicamente, pequenos olhos de predador examinando a sala. Acho que devemos nos preparar para uma reviravolta maior do que imaginávamos. Nesse momento, o celular começou a tocar. Não era de Clara, nem de Alice, mas sim um dos homens. Ele atendeu e o rosto dele carregava uma expressão de pânico. O quê? Ela chegou? O homem rapidamente virou-se para Miguel. Precisamos ir, já! Uma nova onda de tensão percorreu o ambiente. Clara sentiu que algo estava prestes a mudar radicalmente. Por que estavam fugindo? O que mais estava se revelando? Enquanto a porta se fechava, o homem que falava ao telefone proferiu o último aviso. Ela deve nos ajudar, senão tudo estará em jogo. E como se uma cortina se erguesse, a realidade se desdobrou. Clara percebeu que a irmã desaparecida da mãe poderia ser a chave para todo o enigma. Mas o que aconteceria a ela e a relação de Clara com Alice? Era a hora da verdade, mas o que mais estava oculto nas sombras dessa teia familiar? As palavras de Miguel ecoaram na mente de Clara enquanto a sala escurecia. Você não pode escapar do seu destino. Quando tudo parecia sem saída, um lampejo de esperança emergiu no horizonte. Apenas um povo de desconforto, mas talvez a luz se tornasse um guia. O que mais estava por vir? Clara estava completamente paralisada. As palavras de Miguel ecoavam em seus ouvidos, uma revelação devastadora que a fazia sentir como se o chão tivesse sido arrancado de sob seus pés. O homem na sua frente parecia se divertir com o tormento que causava, e ela lutava contra a confusão. Foi então que, de repente, a porta da sala se abriu com força. Uma mulher entrou ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Era alguém que Clara jamais esperaria ver. Era apenas uma silhueta. Mas a luz fraca que entrava pela janela revelou traços que ela reconhecia. O cabelo longo e escuro, a forma de seu rosto. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" gritou Miguel, a raiva agora tomando conta de sua expressão. "Você devia estar longe." Clara não podia acreditar em seus olhos. Sua mãe, que ela pensava ter perdido para sempre, estava ali. O coração dela disparou, uma mistura de alegria e dúvida. "Mãe, é você? Como você pode estar aqui?" A mulher olhou diretamente para Clara e os olhos dela eram uma combinação de amor e um medo profundo. "Clara, eu não tinha escolha. Eles estão atrás de mim. Mas você precisa entender." Sua voz transbordava uma urgência que fazia os pelos na nuca de Clara se levantarem. "Por que você sumiu? O que está acontecendo?" A jovem estava em choque, mas sentia a tensão no ar. As palavras de Miguel estavam ali, como um eco incessante. "Não há tempo para explicações. Precisamos sair." A mãe olhou para Alice, que estava em estado de choque, e o pânico nos olhos dela só aumentava. "Eu não queria que você fosse arrastada para isso, mas Miguel não está sendo sincero." Clara hesitou. "Mas ele sabe sobre nossa família, sobre segredos. O que você escondeu de mim?" "Mãe?" Alice disse, a voz trêmula. Mas uma nova luz parecia brilhar em seu olhar. "Você realmente está aqui? Por que nunca me procurou?"
O que estava acontecendo? Clara sentia que o mundo estava se desmoronando. Miguel riu, um som de desprezo. Vocês realmente acham que podem sair impunes dessa? O passado de vocês é uma armadilha. E agora ele veio nos encontrar. A mulher olhou para Miguel, claramente assustada. Você não entende, Miguel. Aquela garota não é só uma criança. Ela é muito mais do que você pensa. Nós temos que ir antes que seja tarde demais. Ele se aproximou, desafiador. Você ainda se acha no controle, não é? Clara tem um papel crucial. A herança dela é mais poderosa do que qualquer um de vocês consegue imaginar. E então, em um movimento rápido, ele puxou algo do bolso. Não era uma arma, mas um antigo medalhão coberto de inscrições, semelhante ao que tinha na foto. O olhar de Clara se fixou nele. A peça de metal parecia pulsar com energia. Isso pertence a você, Clara. É o que todos nós queríamos. E o que está em jogo aqui? Clara ficou paralisada na dúvida. Em quem poderia confiar? O homem que prometia poder e fortuna ou a mãe que mal conhecia? As palavras de Miguel cortavam como facas em seu coração, enquanto suas emoções ferviam. E em um momento, a verdade cortante apareceu. A mãe de Clara olhou para ela com um desespero tão profundo que fez Clara sentir um nó na garganta. Clara, me escute! Miguel é mais do que um traidor. Ele é parte do passado que nunca deixamos para trás. Ele tem muito controle sobre pessoas que estão mais próximas do que você imagina. O silêncio na sala se tornava insuportável, enquanto a revelação se estendia como um combustível inflamável. Clara olhou para a avó, depois para a mãe, a confusão se transformando em um tumulto de emoções. O que você quer dizer? E antes que alguém pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora. A casa tremeu. Eram sirenes. O pavor se apoderou da sala enquanto os rostos se tornavam pálidos. Os homens de Miguel estavam chegando. Clara sentiu uma onda de adrenalina. Era uma corrida contra o tempo e tudo o que ela sabia estava prestes a entrar em colapso. Ela olhou para sua mãe e sentiu que, nesse momento, o que quer que fosse que as unisse era mais poderoso que qualquer segredo. Seja o que for que esteja querendo nos pegar, não vou deixar que nos separem de novo. Clara gritou, o fogo nos olhos. O que estava realmente em jogo? O que ela se tornara? E assim, com a verdade ameaçando explodir e o tempo se esgotando, a linha entre passado e presente se tornava cada vez mais nebulosa. O destino delas estava prestes a ser definido em uma única fração de segundo. E a única certeza era o caos que se aproximava. Clara estava completamente paralisada. As palavras de Miguel ainda ecoavam em seus ouvidos. Cada sílaba uma facada no coração. A tensão na sala era palpável. Sua mãe, que acreditava ter perdido para sempre, estava ali na sua frente. Miguel a encarava com desdém, como se estivesse a ponto de desmascarar um truque. Precisamos sair. Eles estão chegando. A voz da mãe de Clara era urgente, preenchida com medo que ela mal conseguia disfarçar. Mas, antes que Clara pudesse questionar mais, uma batida intensa na porta os interrompeu. Era um som ameaçador, pesado, que reverberou pelas paredes, fazendo com que todos se agitassem. Vamos, rápido! Gritou Alice, puxando Clara pela mão. Mas Clara não conseguia mover os pés. Estava perdida em pensamentos, lembranças de
tudo o que a avó havia dito. As verdades não ditas que agora pareciam mais relevantes do que nunca. Clara, não! Você não pode ficar aqui! A mãe chamou, olhando para ela com desespero. A gente tem que ir agora! O que eles querem não é só o medalhão. É você! As palavras da mãe atingiram Clara como um soco no estômago. Por que eu? O que você quer dizer com isso? O medo a engoliu e uma raiva misturada à dor a fez querer gritar, mas seu corpo estava paralisado. Os barulhos do lado de fora se intensificavam e Miguel sorriu como se estivesse se divertindo. Sabia que você retornaria, Rosana. Não esperava menos de você. Agora estamos todos juntos em um grande espetáculo. O tom dele era arrogante, mas Clara notou um traço de medo em seus olhos. Com um movimento repentino, a porta foi arrombada. A entrada se encheu de sombras. Os homens de Miguel, com expressões ferozes e prontos para a ação, invadiram o espaço. Um deles, mais alto que os demais, segurava uma arma, apontando na direção de Clara. O coração dela quase parou. Não deixem que ela escape! Um dos homens gritou e o pânico se espalhou pela sala. Alice lançou-se na frente de Clara, seus instintos de proteção completamente despertos. Não! Deixem minha neta em paz! Sua voz firme, embora trêmula, era tudo o que Clara precisava naquele momento. Um ruído alto fez a sala tremer. Algo explodiu do lado de fora. E uma onda de choque os empurrou para trás. A avó e a mãe de Clara aproveitaram o momento de confusão para puxá-la e se dirigir rapidamente à saída dos fundos. O caos se espalhou. Meu Deus! Clara gritou, sentindo o peso da situação, enquanto sentia as mãos de sua mãe em seus ombros, a guiando para longe do perigo. Mas, nesse momento, outra revelação aconteceu. Ao olhar para a mãe, Clara viu nas feições dela a verdade mais chocante. Você não é minha mãe. É você quem Miguel está procurando. A afirmação saía como um grito, quase inaudível, mas pesada. O tempo parou. As feições de Rosana mudaram, uma expressão de dor misturada à resignação. Clara, me escute! A voz da mulher era um grito silencioso. Eu sou sua tia, sua mãe está morta. E Miguel, ele é o homem que a queria e que me obrigou a me esconder. As palavras voaram e por um instante tudo fez sentido e nada fazia. Tudo girava em volta da verdade que Clara nunca soube. Você mente! Está tudo errado! Clara gritou, tremendo, a cabeça girando. A criança que um dia sonhou com sua mãe, agora se via presa em uma teia de traições e segredos familiares. Não tenho tempo. Se eles descobrirem que estou aqui, tudo estará perdido. Rosana implorou. Mas Clara estava distante, as peças se movendo em sua mente como um quebra-cabeça devastador. E no fundo, ela sentia que o peso de todas aquelas mentiras era uma bomba-relógio prestes a explodir. A casa agora estava cheia de gritos e caos. Clara olhou para a avó, que parecia entender, mas nada podia fazer a não ser assistir enquanto os homens se aproximavam. O que mais estava escondido nessa história? Como ela poderia ter sido tão ingênua? Nesse momento, algo se desatou dentro dela. A raiva tomou conta e Clara sentiu que era hora de decidir em quem confiar. Mas quando a porta dos fundos se abriu e a luz forte jorrou para dentro, tudo mudou novamente. Clara! Clara! Uma nova voz ecoou na sala.
Era outra mulher imersa na escuridão, mas com olhos que brilhavam como luzes em um abismo. A expressão dela parecia bem familiar e Clara congelou. Quem é você? O medo e a confusão misturavam-se em seu peito. Eu sou a irmã da sua mãe, a nova mulher revelou, e o mundo de Clara mais uma vez desmoronou. O que mais ela ainda estava prestes a descobrir? Clara estava paralisada, tremendo diante da figura que agora se revelava como sua tia. A sala estava cheia de sombras e o barulho dos homens de Miguel se aproximando tornava tudo ainda mais caótico. A adrenalina pulsava nas veias de Clara e ela sentia seu coração disparar. Era demais para processar. Como assim você é minha tia? Sua voz saiu num sussurro quase inaudível. Eu sou a irmã da sua mãe, Clara. A mulher respondeu, os olhos cheios de pavor. Mas a firmeza na voz transparecia um instinto de sobrevivência. Você precisa acreditar em mim. Há muito mais em jogo do que você imagina. Os homens começaram a entrar e Miguel fazia sinal para que avançassem. Clara sentiu a pressão aumentar, o ar pesado e uma estranheza tomou conta dela. As revelações estavam vindo rápido demais e tudo parecia girar. Rosana balançou a cabeça, um gesto de desespero. Não temos tempo, exclamou ela, puxando Clara para mais perto. Se Miguel descobrir que eu estou aqui, não teremos uma segunda chance. Miguel, ao fundo, estava visivelmente irritado. Chega de jogos, Rosana. Você não pode proteger essa garota para sempre. Ele se virou para os homens, gesticulando. Ela é a chave, precisamos dela. O pânico tomou conta da sala. E Clara, sufocada por tantas emoções, se sentiu começando a entrar em colapso. O que você quer comigo? Questionou, os olhos fixos na fimura ameaçadora de Miguel. Você é mais importante do que pode imaginar, Clara, Miguel disse, seu olhar gélido. Toda essa busca a respeito da fortuna não é só sobre dinheiro. É sobre poder, ancestralidade e o legado que suas mulheres, sua mãe e sua tia carregam. O que você não sabe é que tem uma herança única, e eu sempre soube disso. Então, num movimento súbito, a porta dos fundos se escancarou. Uma mulher entrou, com uma expressão de vitória. Clara, atordoada, piscou para ter certeza de que estava vendo corretamente. Era uma terceira mulher, com um semblante familiar. Você, o que faz aqui? Rosana gritou, a raiva irrompendo. Eu vim buscar você, Clara, a nova mulher declarou. Seu olhar penetrante. Sou sua avó. O caos se concretizou em um instantâneo. Clara ficou em estado de choque, a mente atropelando todos os pensamentos. Mas você... não é possível! As palavras escaparam de seus lábios enquanto todos na sala se entreolhavam. A incredulidade permeando o ar. Você não sabe de nada, Clara. Estão tentando te manipular. E tudo isso tem a ver com um segredo enterrado. Sua mãe e Rosana têm uma conexão com algo que Miguel deseja. Ela se virou para ele com uma fúria empoderada. Você não vai conseguir o que quer. Miguel riu, mas era um riso nervoso. Você também não, velha. Achei que tivesse desaparecido para sempre. Chegou a hora de encarar a verdade. E num movimento rápido, ele deu um passo à frente. Então, o inesperado aconteceu. Rosana, cheia de determinação, avançou e puxou um objeto de seu bolso. Era uma pistola. Eu não vou deixar que você machuque minha filha! Sua voz era um grito de força e proteção. O estalo da arma disparou, mas não atingiu Miguel. Uma explosão de luz iluminou a sala e um estrondo ensurdecedor se seguiu.
Todos caíram para o chão. E quando Clara levantou a cabeça, viu que Miguel estava agachado, um sorriso cínico no rosto. Você acha que isso vai me deter? Ele sussurrou, enquanto a fumaça preenchia o ar. Isso era apenas o começo. Não estou aqui só pelo legado. Estou aqui por vingança. As palavras dele ecoaram e cada uma causava um impacto, como se uma bomba tivesse estourado ali. A sala, agora impregnada de tensão, se iluminou novamente, e o que antes era apenas uma disputa familiar se transformou em uma guerra envolvendo algo muito maior do que Clara podia entender. Qual seria o verdadeiro passado de sua família? E, acima de tudo, até onde ela estava disposta a ir para salvar aqueles que amava? Os gritos e o tumulto tomaram conta. E Clara, sem saber a quem confiar, percebeu que a linha entre quem era amiga e quem era inimiga estava perigosamente borrada. O que ela nem imaginava era que a verdadeira batalha estava apenas começando e ela seria colocada no centro do que poderia ser um cataclismo familiar. E enquanto a realidade em sua volta se desmoronava, a única certeza que tinha era que descobrir a verdade sobre sua família poderia custar muito mais do que estava disposta a pagar. Clara estava paralisada, aterrorizada pelas revelações que a cercavam. A tensão na sala subia, o ar pesado com segredos, quando, de repente, a atmosfera mudou de maneira drástica. O barulho da porta sendo arrombada reverberou e todos os olhares se fixaram na sombra que entrava. Além da porta, uma figura emergiu, um homem alto e musculoso, com uma aura de autoridade que fazia o coração de Clara disparar. Pá! O que você está fazendo aqui? Questionou Miguel, mas João o ignorou. Ele estava focado apenas em Clara, como se ela fosse a única pessoa no mundo. Clara, você precisa vir comigo agora. A urgência cobrava vida em sua voz. Eles estão atrás de você, e não só Miguel. Há muito mais em jogo. O choque nas feições de Clara foi palpável. Como você me encontrou? O que está acontecendo? Suas palavras saíram com dificuldade, a mente em um turbilhão. Eu não tinha tempo para explicar, João disse, dirigindo-se a Rosana e à avó. Mas você precisa entender. O que Miguel quer não é apenas a fortuna. É algo muito maior, algo que pertence à sua linhagem, Clara. Essa família está presa em um ciclo de traições e segredos há gerações. Não, eu não posso acreditar! Clara gritou, confundida. Mas a presença de João parecia chamar a atenção de todos. O que ele estava dizendo? O que ele sabia que ela não sabia? Ele está tentando manipular você, Clara. A herança não é apenas um legado de riquezas. É algo muito mais sombrio. Miguel, agora em pé, evidentemente irritado, interrompeu. Você e essa absurda conexão não são dignas do que buscamos. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som distante da sirene da polícia que se aproximava. Clara sentiu um aperto no peito. O passado dela estava se desenrolando como um novelo de lã. E agora havia mais peças para a história. Quando parecia que tudo estava fora de controle, João deu um passo à frente, a determinação gravada em sua expressão. Se você continuar se escondendo, Clara, nada mudará. Você precisa entender a verdade sobre sua mãe e o que está em jogo. Ele virou-se para Rosana. E vocês duas, se não colaborarem, podem perder Clara para sempre. Um momento de silêncio se seguiu e então o inesperado aconteceu. Um dos homens, que não havia falado até então, riu baixinho.
Vocês realmente acham que podem sair impunes? A verdade sobre Clara não é o que vocês pensam. Ele puxou uma máscara do bolso e a colocou. Ela sempre esteve preparada para isso. Clara congelou. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Sua voz tremia, um nó na garganta. O coração batia frenético. Com um gesto rápido, o homem puxou um dispositivo e, de repente, tudo mudou. Câmeras se ativaram, luzes piscaram e uma projeção surgiu na parede, revelando imagens estroboscópicas de uma cerimônia a qual Clara nunca havia assistido. Era ela, cercada por pessoas em trajes antigos, em um ritual obscuro. "Você é a chave do nosso legado", gritou o homem. "Você sempre foi destinada a isso." O impacto das palavras fez Clara recuar. Meu Deus, como isso era possível? Ela nunca soube de nada disso. Olhou para Rosana, esperando uma explicação. Mas a expressão da mãe era de um caos só. O que mais ela estava escondendo? "Clara, você precisa escolher de que lado está", João disse, sem desviar o olhar. "Sua vida e as vidas de todos aqui dependem da sua decisão. Você é mais do que uma simples herdeira. Sua escolha pode alterar nosso futuro." O silêncio se instalou novamente. Clara sentiu um pesadelo se desenrolando diante dela. A luz da projeção engoliu a sala, revelando verdades que faziam tudo parecer uma farsa. "O que você quer de mim?" gritou em desespero, a mente confusa, a verdade esmagado seus alicerces. Nesse momento de clímax, um estrondo pesado ressoou pela casa. As luzes piscavam. A sala estava em transição. Sombras tomaram forma e o futuro de Clara estaria prestes a se redefinir. Em uma batalha que ela nunca pediu para lutar. As consequências da escolha que ela ainda não fizera aguardavam. E a pergunta pairava no ar. Até onde Clara iria para saber a verdade de quem realmente era? Clara estava paralisada, aterrorizada pelas revelações que a cercavam. A tensão na sala subia, o ar pesado com segredos, quando, de repente, a atmosfera mudou de maneira drástica. O barulho da porta sendo arrombada reverberou, e todos os olhares se fixaram na sombra que entrava. Além da porta, uma figura emergiu. Um homem, alto e musculoso, com uma aura de "Pare!" Ele gritou, como um trovão, fazendo Miguel recuar, a arrogância desaparecendo do rosto. Clara reconheceu a voz. Era João, seu ex-namorado, um rapaz que havia desaparecido meses atrás em uma misteriosa jornada. "O que você está fazendo aqui?" questionou Miguel, mas João o ignorou. Ele estava focado apenas em Clara, como se ela fosse a única pessoa no mundo. "Clara, você precisa vir comigo, agora!" A urgência cobrava vida em sua voz. "Eles estão atrás de você, e não só Miguel. Há muito mais em jogo." O choque nas feições de Clara foi palpável. "Como você me encontrou? O que está acontecendo?" Suas palavras saíram com dificuldade, a mente em um turbilhão. "Eu não tinha tempo para explicar", João disse, dirigindo-se a Rosana e à avó. "Mas você precisa entender, o que Miguel quer não é apenas a fortuna. É algo muito maior, algo que pertence à sua linhagem, Clara. Essa família está presa em um ciclo de traições e segredos há gerações." "Não! Não, eu não posso acreditar!" Clara gritou confundida. A presença de João parecia chamar a atenção de todos.
O que ele estava dizendo? O que ele sabia que ela não sabia? Ele está tentando manipular você, Clara. A herança não é apenas um legado de riquezas. É algo muito mais sombrio. Miguel, agora em pé, evidentemente irritado, interrompeu. Você e essa absurda conexão não são dignas do que buscamos. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som distante da sirene da polícia, que se aproximava. Clara sentiu um aperto no peito. O passado dela estava se desenrolando como um novelo de lã, e agora havia mais peças para a história. Quando parecia que tudo estava fora de controle, João deu um passo à frente, a determinação gravada em sua expressão. Se você continuar se escondendo, Clara, nada mudará. Você precisa entender a verdade sobre sua mãe e o que está em jogo. Ele virou-se para Rosana. Ei, vocês duas, se não colaborarem, podem perder Clara para sempre. Um momento de silêncio se seguiu e então o inesperado aconteceu. Um dos homens que não havia falado até então riu baixinho. Vocês realmente acham que podem sair impunes? A verdade sobre Clara não é o que vocês pensam. Ele puxou uma máscara do bolso e a colocou. Ela sempre esteve preparada para isso. Clara congelou. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Sua voz tremia, um nó na garganta. O coração batia frenético. Com um gesto rápido, o homem puxou um dispositivo e, de repente, tudo mudou. Câmeras se ativaram, luzes piscaram e uma projeção surgiu na parede, revelando imagens estroboscópicas de uma cerimônia a qual Clara nunca havia assistido. Era ela, cercada por pessoas em trajes antigos, em um ritual obscuro. Você é a chave do nosso legado, gritou o homem. Você sempre foi destinada a isso. O impacto das palavras fez Clara recuar. Meu Deus, como isso era possível? Ela nunca soube de nada disso. Olhou para Rosana, esperando uma explicação, mas a expressão da mãe era de um caos só. O que mais ela estava escondendo? Clara, você precisa escolher de que lado está, João disse, sem desviar o olhar. Sua vida e as vidas de todos aqui dependem da sua decisão. Você é mais do que uma simples herdeira. Sua escolha pode alterar nosso futuro. O silêncio se instalou novamente. Clara sentiu um pesadelo se desenrolando diante dela. A luz da projeção engoliu a sala, revelando verdades que faziam tudo parecer uma farsa. Gritou em desespero, a mente confusa, a verdade esmagado seus alicerces. Nesse momento de clímax, um estrondo pesado ressoou pela casa. As luzes piscavam, a sala estava em transição. Sombras tomaram forma e o futuro de Clara estaria prestes a se redefinir, e numa batalha que ela nunca pediu para lutar. As consequências da escolha que ela ainda não fizera aguardavam, e a pergunta pairava no ar. Até onde Clara iria para saber a verdade de quem realmente era? Então, como se o universo tivesse decidido brincar com seu destino, uma nova figura surgiu na sala. Uma mulher de cabelos prateados e olhos profundos, com uma aura que parecia ir além do tempo. Clara a reconheceu instantaneamente. Era sua mãe. Não Rosana, mas a figura que sempre esteve em suas lembranças, o espectro que a acompanhou por toda a sua vida. Clara, a mulher lhe chamou, seu tom suave, mas firme. Você precisa saber a verdade que Rosana e eu tentamos proteger você. As palavras a atingiram como um soco. Você não está morta, Clara exclamou, perplexa. Como isso é possível? Há muito mais em jogo, meu amor. Miguel deve pagar por tudo. E assim a sala se explodiu em um caos de perguntas e revelações,
Enquanto Clara lutava para entender como a mulher que achou ter perdido poderia voltar agora, em meio a uma tempestade de segredos e mentiras. A verdade estava se revelando, mas a que custo? Clara, a voz da mulher reverberava como um eco em sua mente. Tudo parecia um pesadelo enquanto as revelações se acumulavam, uma após a outra. A sala estava imersa em confusão. Trevas e incertezas, mas o olhar intenso de sua mãe, ou da mulher que pensava ser sua mãe, trouxe uma mistura de esperança e pavor. Como você pode estar aqui? Clara perguntou, a voz embargada. Você deveria estar morta. A mulher deu um passo à frente, os olhos cheios de dor. É complicado, mas não é o que parece. Miguel, ele manipulou tudo. E agora não é apenas a nossa vida que está em jogo, Clara. É a vida de todos nós. Pedro, um dos homens que estava ao lado de Miguel, engrossou a voz. Chega de joguinhos, Rosana. Todos aqui sabem que você sempre esteve com um pé na mentira. E agora isso vai acabar. Clara piscou confusa. O que você quer dizer? Miguel sorriu, um sorriso torto, como se tivesse uma carta na manga. Vocês acham que tudo isso é sobre poder e herança? Não, Clara! É muito mais pessoal do que isso. Aquele medalhão que você viu é só a ponta do iceberg. Juntos, vocês estão prestes a descobrir algo aterrador que pode mudar tudo. Da janela, os sons de sirenes aumentavam e a tensão pulsava no ar. Vários olhares se encontraram e o peso do momento se tornava insuportável. Então, Clara sentiu algo mudar. Uma energia que fez os pelos de sua nuca se arrepiar. Algo estava prestes a se revelar. Foi nesse instante que Rosana começou a se contorcer, os olhos desenhando um misto de horror e realização. Não, não pode ser! Clara, fuja! Fuja! Ela gritou, e o desespero em sua voz fez o coração de Clara disparar. Por um segundo, tudo parecia estar mudando, como se a sala estivesse prestes a desabar, e então uma explosão. A janela estourou em pedaços e a luz do sol invadiu a sala, iluminando o caos. Clara levou as mãos à cabeça, aturdida. O que estava acontecendo? Ela olhou para a direção da explosão e viu uma figura conhecida surgindo das sombras. Luísa, a amiga de infância que havia desaparecido anos atrás, estava ali, quase como um fantasma. Mas, mais do que isso, ela estava com um grupo de pessoas que pareciam estar lá para resgatar Clara. Clara, estamos aqui para te levar. Clara ficou paralisada. Luísa, como? Como você chegou aqui? Miguel não pode te ter. Luísa lançou um olhar intenso a Miguel. Você não percebeu ainda, Clara? Eles estão jogando com vidas e a sua é a mais importante. Você deve saber a verdade sobre sua família. Nesse momento, Miguel deu um passo à frente, o rosto contorcido de raiva. Isso acaba agora. Ninguém vai levar Clara embora. Ele começou a se mover, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Rosana ergueu a pistola. Eu não vou deixar você levá-la. E então, em um giro dramático, Luísa tirou algo do bolso. Era uma chave antiga, seu olhar determinado. Essa chave é a resposta que nós precisamos, Clara. Ela abre portas que você nem sabe que existem. O silêncio se instalou. Cada segundo era uma eternidade. Clara estava perplexa. Portas? Que portas? Com um movimento brusco, Rosana apontou a arma para Miguel. Diga a verdade, Miguel. O que você realmente quer de nós?
Miguel esboçou um sorriso, mas o olhar dele estava cheio de pavor. Você realmente acha que pode sair impune? A verdade é mais assombrosa do que imagina, Clara. Essa chave não abre apenas portas, mas, sim, todos os segredos que conectam nossa linhagem e a verdadeira natureza de quem você é. Com um gesto rápido, Luísa se virou para Clara. Escolha, Clara! Este é o momento. Você aceita a verdade e descobre o que está por trás de tudo isso. Ou você se esconde na segurança das mentiras que te protegeram até agora. As sirenes estavam mais próximas. O tempo estava se esgotando e Clara sentiu sua mente girar. Cada palavra de Luísa ecoava enquanto ela processava o que estava diante de si. As reviravoltas a haviam derrubado e os laços familiares eram mais complexos do que poderia imaginar. O que mais a conectava a Miguel? O que a chave realmente abriria? E então, enquanto olhava para a figura familiar que agora era estranha, a verdade parecia um vórtice a engolir todos ao seu redor. O fluxo de mentiras e revelações convergia para ela. Era hora de decidir, mas qual seria o custo? E quem poderia ser realmente confiável naquele mar de revelações e traições? Clara tinha que agir. Clara sentiu o coração disparar à medida que a sala se tornava um verdadeiro campo de batalha de emoções. O olhar de Miguel, repleto de desprezo, se encontrava com o de João, que mantinha a frente de batalha firme, decidido a proteger Clara a todo custo. A tensão era palpável. A chave que Luísa trouxe parecia brilhar com um poder próprio. A resposta que todos ansiavam. Você precisa decidir, Clara! Gritou João, a voz firme. A verdade vai te libertar ou te aprisionar ainda mais. Não podemos perder mais tempo. A urgência em seu tom era clara, misturando-se ao desespero por trás das palavras de sua mãe, agora revelada como sua tia. Me deixe em paz! Clara gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O caos a cercava, mas por dentro ela queria entender tudo. O que sua mãe realmente havia escondido, o que Miguel andava tramando. Você é mais forte do que pensa, Clara. A voz de Luísa foi um farol em meio à escuridão. O grupo de moradores começou a se aglomerar no fundo da sala, prontos para a luta. Era hora de agir. Com um passo em direção a Miguel, Clara teve um lampejo de coragem. Se é verdade que tenho heranças e segredos a descobrir, então me mostre. Estou pronta para enfrentar essa verdade. As palavras ecoaram e um silêncio tenso se instalou, apenas interrompido pelo som da polícia se aproximando cada vez mais. Miguel, percebendo a mudança no clima, arqueou uma sobrancelha. Saber mais sobre sua linhagem não te salvará, Clara. Você é um peão nesse jogo fatídico. Talvez, mas sou um peão que vai lutar. A resolução dela transformou-se em força enquanto ela alcançava pela chave que Luísa segurava. Não vou deixar que você me manipule e que os segredos da minha família nos destruam. E foi assim que, quando Clara tocou a chave, uma luz intensa iluminou a sala, revelando todos os rostos aterrorizados. Os outros homens começaram a recuar, percebendo que algo muito poderoso estava prestes a acontecer. Isso não é o fim, Clara! Miguel gritou. Sim, mas a voz dele começou a se distanciar. Eu vou voltar! No ápice de determinação, Clara ergueu a chave e, em um movimento quase místico, a chave girou no ar, tomando a forma de um portal vibrante.
Ela sentiu uma onda de energia a envolver e, pela primeira vez, viu não só sua família ali, mas a triagem de um passado marcante que unia sua linhagem. E então aconteceu. Clara passou pela porta. João, Luísa, Rosane e o resto do grupo seguiram-na. Um novo destino aguardava. Do lado de fora, a polícia cercava a casa. Mas não era o que importava. O importante era o que havia atrás daquela porta brilhante, a nova chance de descobrir quem Clara realmente era. Uma oportunidade para reverenciar a força de suas antepassadas e todo o amor que havia mantido a família unida, apesar das adversidades. Quando a luz finalmente se dissipou, Clara viu o horizonte de uma nova vida. Estava com sua família, mas havia muito mais para descobrir. A história que havia aprendido a temer agora se transformava em sua força. Clara, a voz de Rosana, que agora fazia sentido. Estamos com você! Vamos desvendar tudo isso juntas! Foi a promessa que ecoou como um juramento. E assim, em meio à nova clareza que surgia, Clara sentiu a chama dentro dela brilhar mais forte. O legado estava a caminho de ser revelado, e com isso uma nova vida. E aí, se você está tão empolgado quanto eu para saber o que virá a seguir, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vão te deixar grudado na tela. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos desvendar o futuro que ainda nos aguarda.